conhecido e considerado o pai da corrente existencialista. Primeira coisa, nós temos que saber que ele vai contra a razão, vai contra o idealismo de Hegel, né? Contra essa demasia, essa força demasiada que os filósofos deram à razão. E agora, esses filósofos da crise da razão, eles vão deixar esse acento especial à razão e vão tratar sobre a vida do homem, como se fossem algumas filosofias de vida, meio que voltando à filosofia helenística, que nós já estudamos no ano passado, ou talvez até este ano, tá certo? Então, meus queridos, na sua página 24, nós vamos falar de Kierkegaard. Então, quem foi Kierkegaard? Kierkegaard é o filósofo dinamarquês que viveu entre 1813 a 1855. O engraçado, o interessante da vida, e engraçado ao mesmo tempo, que você entende a vida, você entende a filosofia de Kierkegaard a partir da vida de Kierkegaard. Então, Kierkegaard é um filósofo dinamarquês, né? Ele era um luterano e ele batia muito de frente com os pastores da sua época. Ele é um filósofo e, ao mesmo tempo, teólogo, né? Ele escrevia em pseudônimos, tá? E toda essa filosofia que nós vamos explicar, né, chamado os estádios ou os estágios, né, os estágios da vida do homem, você não encontra em um livro específico. Não, você encontra fragmentos em vários livros de Kierkegaard. Então, Kierkegaard nunca sentou e escreveu especificamente esses 3 estágios que nós vamos estudar agora, tá certo? Mas nós pegamos elementos de um livro ou de outro livro, tá certo? Então, o Kierkegaard, ele não quis escrever uma grande, nas suas obras, ele não quis escrever uma grande obra abstrata, não. Ele tratou aspectos da vida do homem. E quando eu falo que é engraçado você trabalhar a filosofia de Kierkegaard com a vida de Kierkegaard, quando ele fala desses estágios da vida ética, estética, religiosa, ele está trabalhando com a própria vida dele. Ele tem um episódio da vida dele que ele não casou com a mulher que ele mais amava, Regina Olsen. Por que ele não casou? Porque ele achava que ele carregava, né, um pecado. Que pecado? O pecado que o pai dele cometeu. O pai dele cometeu um pecado blasfemando contra Deus, tá? E aí Kierkegaard achou que Deus estava ousando, né? Ousando, como uma forma de pagar o pecado que o pai dele, né, o pai de Kierkegaard, cometeu, blasfemando contra Deus. Então, o Kierkegaard achava que ele não poderia casar, ele não poderia ser feliz, né, com a mulher amada, porque ele tinha que carregar o peso do pecado do pai. Olha que interessante, né? Isso é interessante. E aí você entende que a vida também de Kierkegaard passa por esses 3 estágios. Então eu vou falar o seguinte, tá? Quando a gente fala sobre esses 3 estágios, ou os estágios da existência do homem em Kierkegaard, a gente pensa em estágio, né? A gente pensa assim, ó, hoje eu estou no primeiro ano do ensino médio. Posteriormente, eu poderia estar no segundo ano do ensino médio. E depois, futuramente, no terceiro ano. E assim por diante. Kierkegaard, quando ele explica sobre os estágios, né, quando ele escreve sobre essas formas de estágio, ele não está falando que isso aqui é um processo evolutivo. Hoje eu estou em um, amanhã eu estou nesse, e depois de amanhã estarei nesse terceiro e último. Não. Ele fala que o homem ele pode passar de um estágio para o outro, mas ao mesmo tempo ele pode regredir de um estágio para o outro. E quando ele regride, meu povo, meus queridos, não é que o homem é fraco, é sinal de fraqueza do homem, não. Quando o homem regride, aí você entende e percebe que o homem começa a tomar consciência do seu eu, da sua singularidade, da sua personalidade, da sua individualidade. Então, você está vendo? São palavras-chave para você entender o existencialismo. E aí, quando a gente fala desses estágios da existência de Kierkegaard, né? Não é como se fosse um processo interligado, mas como se fosse uma promoção. Hoje
hoje eu estou aqui, amanhã eu vou ganhar essa promoção e eu vou estar no estágio 2. Não, a passagem é natural, acontece. E acontece no dia a dia, acontece a partir dos seus atos, né? Do seu agir, tá certo? E aí, esses momentos, eles são separados e eles são diferentes, tá? Eu posso estar nesse estágio aqui hoje, futuramente eu posso ir para o segundo, mas eu posso cair para o segundo ou para retornar ao primeiro estágio. E quando eu retorno ao primeiro estágio, é sinônimo então que eu estou começando a tomar consciência, né? Eu volto para o primeiro estágio, mas não quero continuar lá. Porque eu já percebi algumas características desse primeiro estágio que não me fazem bem. Então, primeiro, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu coloquei 3 espelhinhos aqui, tá? Cada espelhinho representa, cada quadradinho de espelho representa um estágio. Esse aqui é o estágio estético, esse é o ético e esse é o religioso, né? Tá vendo que tem até alguns simbolismos aqui. Eu vou usar esse bonequinho aqui, eu vou chamar ele de João. Então esse aqui é o João, né? O João, né, ele vai apresentar para nós o primeiro estágio, que é o estágio, né, estético. Eu acho até interessante que ele cita o exemplo do Dom Juan, né, um livro, né? O Dom Juan era um cara que aproveitava a vida. Esse João aqui é um cara que aproveita a vida, ele gosta de aproveitar a vida. Ele gosta de beber, né? Ele gosta de balada, né? Ele gosta de festas. Ele acha que a vida dele é buscar prazer, ter prazer, viver do prazer. Só que ele está nesse primeiro estágio aqui, o estágio estético. Ele é um esteta, né? Ele é um hedonista, ele gosta de curtir a vida, ele gosta dos prazeres que a vida proporciona. Só que ele chega uma certa hora que o João vai sentar aqui e vai pôr a mão na cabeça e perceber que essa vida de inúmeras conquistas, né, inúmeros prazeres, não o satisfaz, não o completa, tá? Ele quer dar um sentido racional para a vida dele, só que nesse momento que ele está aqui, aproveitando, vivendo a vida, curtindo a vida dele, ele não se realiza como pessoa. Ele sente como se fosse uma angústia. Ele sente um desespero, ele sente uma tristeza profunda. E quando ele começa a sentir essa tristeza profunda, né, percebendo que essa vida estética que não corresponde à vida dele, que ele quer algo a mais, ele quer ser melhor, ele quer ser maior, aí aquilo que vai entrar no conceito de angústia. Porque ele quer sair dessa vida, que lhe causa prazer, quer sair. Mas ele olha para N possibilidades que a vida está mostrando para ele, só que ele não sabe escolher. Ele se angustia de saber se ele casa, ou se ele compra uma casa, ou se ele continua estudando, ou ele vai ter uma profissão primeiro, ou N possibilidades que a vida vai lhe dar. Ele não sabe. E tomar uma decisão, partir para uma decisão, ele gera angústia. Tá entendendo? Quando você vai tomar uma decisão na sua vida, isso vai lhe gerar uma angústia. Tá? Só que essa angústia é importante? É importante. Por que é importante? Porque você está fazendo a passagem. E aí, na hora que ele para aqui, senta e pensa, é hora de eu passar e assumir o segundo estágio, né? Que é o estágio do casamento, ele encontra, né? O João encontra a Sebastiana. Ele assume o compromisso com a vida, né? Ele cansou de flertar, né, com as possibilidades, os prazeres que a vida dá. Ele se sentiu angustiado, mas ele deu um pulo, ele deu um salto, né? Ele passou para o segundo estágio. E aí ele assumiu o estágio conhecido como estágio ético, tá? O estágio ético, ele casou. Ético, tá vendo? Ético. Ele agiu de forma considerada correta. Só que ainda nós vamos entender que ele continuou elegendo valores, dando valor. Por exemplo, o casamento é um valor para a vida dele. Depois ele construiu uma casa. Bacana, é um valor. Ele construiu a família, teve filhos, né? Com a Sebastiana aqui. Olha que casal maravilhoso. Tá vendo? Maravilhoso. Ele começou a colocar, eleger os valores para a vida dele.
né? E ele começou a construir a vida dele. Teve algum momento da vida dele que ele deu uma crise com a Sebastiana, ele pode ter largado dela e pode ter regredido para outro estágio. Pode. Só que ele percebe que voltar para esse estágio não é o bom, não é o bem para a vida dele, tá? Às vezes ele pode voltar para a Sebastiana e voltar-se para o estágio considerado ético. Só que o sujeito ético, olha para você ver, ó, apesar de todo o esforço que ele faz, né, casar, ter filhos, ter casa, ter carro, ainda ele sente uma insatisfação. A angústia está aqui dentro ainda. Ele quer algo a mais. Ele quer algo a mais. Né? E aí ele vai perceber que, né? Olha para você ver, ele está fazendo um esforço racional para entender essa angústia. Né? Ele está fazendo um esforço racional para eleger valores para a vida dele, né? Ele está querendo colocar uma razão para a vida dele, está querendo colocar sentido para a vida dele. Tá entendendo? Ele está querendo colocar sentido, razão para a vida dele. Só que aqui não satisfaz, aqui satisfaz, mas ainda a angústia continua. E aí ele vai perceber que ele vai se reconhecer como existente, singular, nesse terceiro estágio aqui, ó. Por isso que tem uma cruz aqui do lado, né? O que o João está fazendo aqui no terceiro estágio? O que significa o terceiro estágio? O terceiro estágio significa o estágio religioso. Como assim? A fé é algo irracional? A fé é algo racional ou ela é irracional? A fé é algo que você não toca, que você não pega nas mãos. Você não tem ela nas mãos, né? É um tiro que você dá no escuro. Como ele vai citar aqui na passagem bíblica, quando Abraão ia matar o seu filho Isaque. Quando Abraão ia matar o seu filho Isaque, ele confiou em Deus. Ele confiou naquela voz. Ele ia matar o filho dele. A mesma coisa aqui, ó, né? Nesse momento, ele confia em algo irracional. Que você não vê, não toca, né? Só que na hora que ele entra nesse terceiro estágio, ele não vai ficar mais buscando dar sentido, buscando mais compreender essa angústia. Porque essa angústia que ele sente vai ser completada pela fé. A angústia que ele sente de passar de um estágio ao outro, talvez estar inseguro no estágio para o outro, essa insegurança, essa angústia vai ser completada pela fé. Pela fé, queridos. Tá entendendo? O último estágio que o sujeito pode assumir é o religioso, diferente do ético, que não tenta mais produzir sentido racional para suas escolhas. Ele se lança lá, ele se joga na fé. A fé é algo irracional, né? Então eu vou me lançar. Então é Deus que vai completar, é Deus que vai dar sentido, né? Sentido existencial. E a partir do momento que ele dá esse salto para a fé, que ele decide assumir a fé em Deus, né? É como se Deus completasse a sua vida. E a partir do momento que ele chega nesse terceiro estágio, que é o estágio religioso, eu não preciso ficar buscando entender e compreender mais o que é o João. Não, ele se assume, eu sou o João. Esse sou eu. Com as minhas limitações, com as minhas angústias, com os meus desesperos, mas esse sou eu. Esse é o João. E esse é o João que quer fazer diferente, que quer ser diferente. Tá entendendo? Ele aceita austeramente sua condição de angústia e toma uma decisão. Serei isso ou aquilo. Com isso, o homem se realizará como ser humano, reconhecendo a sua existência. Esse é o João. Esse é o João que passou pela vida esteta e não quis, não gostou, angustiou-se, assumiu a vida, o casamento, angustiou-se porque ainda essa vida só de compromisso não completou a sua vida. Ele percebeu que o complementar a sua vida não é buscar sentido racional, é se lançar. E ele se lançou aonde? Na fé. E esse ser não racional, porque ele não está aqui para a gente explicar, esse ser racional, a fé, dá sentido para a sua existência. Então eu não preciso ficar mais buscando o sentido para a existência dele, porque ele se afirma, esse sou eu, esse é o João, esse é o Wesley, esse é a Roberta,
essa é a Elaine, né? Você se afirma como pessoa. Este sou eu, com todas as minhas limitações, com todas as minhas dificuldades, mas a partir do momento que eu tenho contato com Deus, né, que eu passei por essas vidas, eu me assumo. Eu sou eu, tá? E é isso que Kierkegaard quer dar sentido para a nossa vida. Seja um ser existente. Um existente não morto, um existente singular, diferente, único, que muda, que transforma, que tem a capacidade de cair, ao mesmo tempo levantar e se afirmar como sujeito. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus.